Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre esse segmento de vídeos. Sempre que aparece o ponto de interrogação e o ponto de exclamação, são colocações que são feitas no canal e que eu comento normalmente e tenho tentado fazer isso aos domingos. E nesse segmento já chega o vídeo de número 4. Hoje é dia 9 de junho de 2024, domingo, e agora são aproximadamente 5 para as 11 da manhã. Então vamos começar aqui para dar uma encurtada nesse comentário que veio aqui do William Peron, 8040, foi do último domingo. Eu vou estender um pouco nesses comentários aqui, porque eu acho interessante a gente compartilhar essas informações e talvez eu faça um segundo vídeo ainda de perguntas e respostas, ou hoje, amanhã, conforme vai correr o dia de hoje. E aqui é interessante que ele coloca assim o William Peron. Eu gostaria de apontar uma incoerência realizada nesse vídeo. O vídeo foi o último, o número 3, que eu falei aqui atrás, da semana passada, e eu fiz uma abordagem relativa a um comentário que ele tinha colocado lá atrás. Eu, na verdade, não faço críticas a comentário de ninguém. Eu pego o comentário e dou uma visão sobre ele, porque, claro, evidentemente, cada um tem sua posição, sua opinião. Mas ele coloca assim, o meu comentário analisado nesse vídeo, nesse aqui, que é o comentário de 2 meses atrás, já havia sido respondido em outro vídeo há 2 meses atrás. Sim, é verdade. No qual você diz claramente que sua projeção para o lucro líquido e proventos eram maiores do que os da minha projeção. Isso foi antes da tragédia. Com isso, eu particularmente não gostei do seu comentário, do qual você menciona que o investidor não deve ser muito otimista em relação a proventos, e deve analisar o cenário de forma mais completa, sendo que você mesmo, antes da tragédia, estava mais otimista do que a minha projeção. Mas aí, claro, até de certa forma é natural que eu tivesse mais otimista antes que ocorresse uma tragédia. Depois o cenário ele vai mudando, por isso que a gente vai ajustando conforme o tempo vai passando e fatos que a gente não considerava antes começam a ocorrer. O vídeo ao qual o William se refere é esse vídeo aqui. E ele de fato, ele é de 2 meses atrás. E aqui, olha bem, onde ele está dizendo que o quadro que eu apresentava era mais otimista, é porque lá atrás eu tinha uma projeção aqui de 15 bilhões e meio, mais ou menos, na receita, o lucro líquido mais de 1 bilhão e 64 milhões, e um dividendo aqui projetado de 96 centavos. Veja, aqui eu estou tomando como base o ano de 2023, como ele encerrou, o ano de 2023 ele é replicado aqui do lado, e com base então aqui nesta lateral, o juro real, então eu fiz essa projeção. Naquela época a ação estava cotada aqui a R$ 14,94, uma projeção de um dividend yield de 6,46%. Então, veja bem, isso aqui eu estou pegando os dados com fechamento do exercício de 2023 e olha, com base nos juros reais, como é um banco, nós estamos talvez andando nessa direção. E esses dados todos, eles saem dessa tabela aqui, que é a nossa tabela de dados fundamentalistas. Nós olhamos o resultado apresentado pela empresa, aqui no fechamento do caso do primeiro trimestre, e veja, quando fechou o ano, o exercício passado, nós tínhamos essa projeção que eu mostrei agora, baseado no juro real. No entanto, com o resultado apresentado, então foi necessário esperar fechar o primeiro trimestre. O que acontece? Conforme as receitas apresentadas, a gente vai mudando o quadro. E veja que já está diferente. Alguma coisa aconteceu. A receita, desta vez, talvez ela não seja suficiente para chegar dentro do que nós projetamos. E assim como nós fizemos em relação ao lucro líquido. A nossa referência são as demonstrações financeiras. Você pode olhar um pouquinho mais aqui embaixo. Ela utiliza a metodologia, o IFRS, que é aquela que é colocada pela CVM, e aí está o mês de março, ou seja, isso aqui é feito antes dos eventos
naturais, né? A catástrofe natural do Rio Grande do Sul. E aí nós vamos aqui, ó, nessa página 16, onde nós vamos encontrar aqueles dados que vão nos levar para a projeção. Veja que a receita, aqui é curioso, no primeiro trimestre de 2023 tinha sido de 3,5 bilhões a receita. Já no primeiro trimestre de 2024 foi 3,7, ou seja, ela cresce. Então, tem uma coisa que nos diz aqui que talvez, pode até ser que, conforme vai andando o ano, ou seja, trimestre a trimestre, lá no final, porque o primeiro trimestre ele é mais fraco para o Banrisul, normalmente, mas eu não posso confiar muito nisso. Na regra, ele é o mais fraco. Mas eu não gosto de projetar com base nos trimestres dos anos anteriores. Eu prefiro entender, do ponto de vista conservador, que esse trimestre acabe se repetindo ao longo do ano. É uma escolha. Cada um faz a sua. A minha é essa, para justamente ficar num contexto bastante conservador. Não é pessimista. Ele é simplesmente aquele que me dá conforto, que faz com que eu deite à noite a cabeça no travesseiro e durma tranquilo. Aí acontece o seguinte: se as coisas andassem dentro de uma regularidade, então nós teríamos que ter um aumento também do lucro líquido, mas não é isso que acontece. Ele cai aqui de 191 milhões para 183 milhões. Opa, aumentou a receita, caiu o lucro líquido. O que pode ter acontecido? Na verdade foram dois fatores. O primeiro, veja que aqui eu tenho uma provisão para perdas esperadas e ativos financeiros, que sai aqui de 261 milhões, ou seja, ela vai crescer negativamente, né? Toda vez que aparece esse parênteses aqui é porque é como se tivesse um sinal negativo na frente. Então sai aqui de 200, é algo a ser descontado da receita. Então, em vez de descontar 261 milhões, agora são 303 milhões. E o fator preponderante, o que mais afetou, foram as operações de crédito e arrendamento mercantil. Ou seja, o banco, ele viu alguma coisa ali na frente e disse: não, deixa eu me provisionar melhor, deixa eu ficar melhor calçado. Quando ele faz o provisionamento, óbvio que ele vai tirar lá do bolso do acionista no final das contas. Estou falando de maneira bem grosseira. Mas isso aí não foi suficiente. Teve um outro fator aqui que me chamou a atenção, que é o imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido. Você está vendo aqui que tinha sido positivo aqui 35 milhões no primeiro trimestre de 2023 e agora está 46, quase 47 milhões negativos. O que afetou foi o diferido aqui. Esse foi o que mais impactou. Então antes aqui ele estava positivo 122 milhões, quase 123, e desceu aqui para 43 milhões. Tá. Aí você me pergunta, tá, e daí? É que o diferido é aquele imposto que você não vai pagar agora, você vai deixar para pagar lá na frente, lá no futuro. Porque o IFRS, a gente sabe, ele é uma demonstração contábil. Então aquilo que está lá projetado para receber na frente, mas você fez a venda hoje, é computado para hoje. Então ele sabe que, mas só que você não vai pagar o imposto por aquilo que você ainda não tem. Então o que o banco faz? Ele diz assim, lá na frente eu vou pagar quando isso aqui entrar. Se o valor do diferido está menor, o que ele está dizendo para nós? Que ele tem menos a receber lá na frente do que teve nesse exercício. Então é outro ponto que me chama a atenção. Mas a carruagem ela segue andando. Então nós vamos dar uma olhada aqui. Veja que essa aqui é a Associação dos Servidores da Justiça. E que traz uma informação que foi publicada. Então, como eu disse, hoje é dia 9/6. Essa informação ela não tem referência aqui, mas ela foi publicada em junho e chama a atenção. Isso aqui é publicado por uma coluna de GZH, cuja publicação foi no dia 6. Então, se hoje é dia 9, a publicação foi na última quinta-feira, 3 dias atrás. E o que diz? Banrisul muda a suspensão de empréstimos consignados para 80 dias e dilui parcelas nas prestações. Aquilo que não for pago, ele coloca nas prestações que vão estar lá na frente. Mas, claro, isso aqui não está ainda contabilizado para nós, né? Hoje é dia 9, então ainda falta aí mais ou menos 21, 22 dias, 21 dias para o fechamento do mês. E aqui tem, lá no site do CPERS, eu não sei o que é o C, mas eu sei que isso aqui é o Sindicato dos Professores.
Isso aqui é publicado no dia 7 de junho, portanto é publicado na sexta-feira. Essa FSP, que é a Frente dos Servidores Públicos, define ações contra juros abusivos do Banrisul. E depois ela vai falar de outras coisas essa frente. Isso porque eles se reuniram na sede do CEPERS e debateram 3 assuntos, né? Que são esses 3 aqui: ato em defesa dos salários, debate sobre mudança climática, bom, enfim, assuntos que não interessam aqui para nós, mas esse aqui nos interessa. Cobrança de juros dos consignados pelo Banrisul. Então eles se reuniram e manifestaram profunda indignação com a decisão do Banrisul de cobrar juros abusivos sobre os consignados que estavam suspensos por 180 dias. Aí vem o comentário deles, aquilo que eles acham, o que eles entendem. O lucro está sendo colocado acima da vida dos trabalhadores. Então essa FSP solicitou uma reunião urgente com o presidente do Banrisul e caso ele se negue, não vou me reunir com vocês, os servidores eles vão tentar buscar essas medidas judiciais que eles não descartam aqui, dentro pelo menos dessa notícia que eles colocaram no site. E aí, voltando ao vídeo, o que eu havia comentado à época. Acho que o caminho é mais ou menos esse. E, particularmente para esse ano, é melhor a gente olhar com uma certa cautela para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, porque talvez, com essa nova diretoria, mudou quase que completamente, existe aí na intenção do banco uma outra forma de fazer a gestão dos seus recursos e até dos seus projetos e, consequentemente, vai impactar, pode impactar dentro dos proventos a serem pagos. Mas aguardamos. E agora voltando aqui ao ponto. Então, no vídeo de 2 meses atrás, onde eu disse claramente que a projeção do lucro líquido e proventos eram maiores do que as projeções do William Perón. De fato, o que acontece? Quando encerro o exercício de 2023, eu sei como é que foi aquele exercício. Então, está fechado o exercício. Que dados que eu tenho para projetar 2024? Só os dados da nossa economia, que é a inflação, é a taxa Selic e os juros real que eu calculo, que eu acho que mais ou menos é o que dá o indicativo para o mercado como um todo. Então a gente faz uma primeira projeção. E eu sempre falo exatamente a mesma coisa. Isso aí acontece para todos as empresas que são analisadas aqui no canal. Só que depois vem os resultados. Vamos ver como é que foi esse primeiro trimestre. Então eles vão dar uma outra visão. É como se eu andasse na escuridão com uma lanterna e o que eu tenho? Ela acende de vez em quando. Acende, eu consigo ver um pedaço do caminho. Eu não consigo enxergar lá o final do caminho, as curvas, como as coisas vão andar. Eu vejo aquele pedacinho. Bom, então eu ando aquele pedacinho. De repente ela acende de novo, eu ando mais um pedacinho. E isso dá trimestre a trimestre. Por isso é que isso vai sendo ajustado ao longo do tempo. E se você pensar, veja, quando fechou 2023, a ação estava, até durante o ano de 2023, no final, chegou a bater R$15. Teve pessoa que comprou a 15, aqui, já disse aqui no canal. Então, pô, aí o cara diz, se eu comprei a 15, por que eu não vou comprar a 11, abaixo de 11? Que é exatamente como nós estamos comprando hoje. Ou seja, se lá estava bom, hoje, para a projeção dessa pessoa, até está melhor. Só que o que acontece? A ação caiu. E por que será que ela caiu? Porque fatos diferentes aconteceram aqui no meio. Veja, até a nossa economia, da forma como ela está se apresentando, ela está em deterioração. É só ver o último vídeo que eu fiz com relação às declarações do ministro da Fazenda. O que faz? Joga as coisas mais para baixo. Ou seja, o que está apontando é algo mais reticente. Então, não é que eu fique otimista ou pessimista. Eu não estou nem otimista nem pessimista. Eu, na verdade, tento colocar a minha visão dentro de patamares conservadores. Ou seja, eu prefiro ficar aqui porque isso faz com que todas as noites eu durma tranquilo com a minha cabeça no travesseiro. E olha que, eu vou dizer uma coisa, embora ele diga aqui que a projeção era mais otimista antes da tragédia, claro que a tragédia vai dar um impacto, não em otimismo e pessimismo, só vai fazer com que eu fique mais conservador. Mas, nos vídeos que eu coloquei, a direção entende que não vai ter impacto. A direção é que está dizendo isso.
Só que agora ela já está mudando o rumo da sua interpretação. Por que será que ela mudou o rumo? Alguma coisa eles viram que está acontecendo nos resultados desse segundo trimestre, só que, claro, eles não vão vir a público falar isso aí. E aqui é o seguinte, então ele não gostou do comentário, o que eu posso dizer, né? Eu não tenho, não é minha função agradar as pessoas, né? Quando a gente está falando de investimentos, a gente precisa dar um cenário do que está acontecendo. E, eventualmente, já aconteceu aqui, de eu falar coisas que as pessoas não gostam. Por exemplo, de cunho político. Eu tenho uma posição política, tento deixá-la bem claro, pelo menos. Se as pessoas têm outra e preferem ficar junto com pessoas do que com realidade, bom, são escolhas, né? Eu não posso interferir. Mas também não gostaram, mas eu não posso me mover por isso, entendeu? Eu só tenho que tentar deixar claro para vocês como é que eu estou enxergando as coisas. E você pode até enxergar diferente de mim, pode fazer uma projeção lá no início e ficar firme com ela. É uma ideia, não é a minha. Então, não gostou do comentário na qual eu menciono que o investidor não deve ser muito otimista e deve analisar o cenário. Exatamente o que eu sempre faço aqui, de forma mais completa. Exatamente o que eu faço aqui. Sendo que você mesmo, antes da tragédia, estava mais otimista. Claro, antes da tragédia, não é que eu estivesse mais otimista, eu estava menos conservador. Estava conservador, mas estava menos. Com a tragédia, eu fico mais conservador. O banco dá os sinais dele e aí ele pode me dizer, não, se eu alivio ou não a minha visão. Se, por exemplo, o resultado do banco for na ordem acima de 1 bilhão no lucro líquido, o que significa? Que eu vou ter mais proventos para receber. Ou seja, eu dormi tranquilo no momento mais conturbado. Então, e eu não faço comparação, né? Aqui, por exemplo, eu não levo em consideração a projeção dos outros, eu faço a minha. E mostro. E tem um detalhe aqui também que é preciso que a gente troque uma ideia. Quando eu faço uma projeção fora da câmera, que eu não estou falando com as pessoas, eu tenho uma visão. Eu não trago a mesma para cá. Quando eu estou falando com mais pessoas, isso traz comigo uma responsabilidade. Porque se as palavras não forem bem colocadas, às vezes pode acontecer de uma pessoa tomar uma posição por algo que ela ouviu de mim. E eu não quero que a pessoa amanhã tenha um arrependimento porque eu induzi ela a essas coisas. Por isso que eu disse, olha, eu explico direitinho por que eu estou fazendo, do jeito que eu estou fazendo, que não é exatamente a mesma coisa quando eu estou longe das câmeras. Eu tenho uma outra ideia. Então, só isso aí já dá uma diferença de visão, que é exatamente a gente trazer a responsabilidade com as coisas que a gente fala. Eu tento mostrar cada detalhe por que eu estou indo naquela direção. Você pode concordar ou não, e tem todo o direito de discordar e encontrar dentro da sua discordância aquilo que seria o melhor caminho para a sua decisão, que não precisa ser igual a minha, nem deve ser, porque eu não faço indicação, eu não faço aconselhamento. Eu tenho vários pedidos aí no canal que surgem para consultoria, eu não faço consultoria, só tenho 3 clientes, eu, a minha mulher e meu filho. São só esses 3 porque é no contexto da minha família. E não quero ter, mas ao mesmo tempo eu gosto de dividir as coisas que eu aprendi com as pessoas. Se elas colherem um conhecimento e a partir dali elas melhorarem sua vida, não é a vida dessa pessoa só que vai melhorar, é todo o entorno, é todas as pessoas que trabalham com investimento. E aqui também tem um outro aspecto que eu achei bastante interessante, do William Peron também. Ele diz o seguinte, de fato a direção do Banrisul é completamente política, mas me permita discordar à vontade. Eu só estou trazendo essa questão aqui porque eu acho importante quem investe no Banrisul, porque às vezes tem um outro ponto de vista, né, diferente das coisas que a gente conversa assim. Aqui no canal. Em relação a ela não ser voltada, então ele discorda do ponto de vista que ela não é voltada ao pagamento de proventos. Pode ser que eu tenha dito isso. Se eu disse isso, eu disse de maneira equivocada. Eu não acho que ela não seja voltada ao pagamento de proventos. Na minha visão, isso não é preponderante para essa direção. Isso não é o que realmente importa, do meu ponto de vista. E pelas declarações que vêm sendo dadas.
por conta, normalmente, das apresentações de resultados e até na apresentação da nova direção. A primeira mensagem do novo CEO do Banrisul foi que ele tinha o compromisso de retomar os patamares médios de retorno sobre o patrimônio líquido na casa dos 13%. 13%. E aí, como os proventos são relacionados ao lucro líquido do exercício, quanto maior for o lucro alcançado, maior será o provento. E aí nós voltamos para cá. Se o lucro líquido ficar nesse patamar, eu concordo com um aspecto aqui, que realmente é uma visão muito conservadora. Mas vamos supor que fique nisso aí. Então, o retorno sobre o patrimônio líquido ficaria aqui na ordem de 7,34%, em se mantendo esse patrimônio. Porque à medida que ele cresce, isso aqui tende a diminuir. Mas, se essa projeção com base na evolução do juro real acontecer, veja que o retorno sobre o patrimônio líquido vai ficar na ordem de 10,79. Só que, veja, eu estou considerando o fechamento do patrimônio líquido do ano passado e que cresceu só no primeiro trimestre 1,31%. O que significa que vai ficar bem difícil aqueles 13% sobre o qual o atual presidente mencionou. Portanto, esse compromisso aqui, associado com uma posição política e com este objetivo, só tem um jeito do Banrisul fazer isso aí, que é reduzindo a sua despesa. Porque daí ele melhora o seu índice de eficiência, que ele está entre os piores que nós analisamos aqui. Ele precisaria descer, pelo que eu calculei ali, para a ordem de um pouquinho acima de 40%. Então, o índice de eficiência nessa ordem. Aí talvez ele consiga um retorno do seu patrimônio líquido nessa casa dos 13%, sendo que ainda, desde que o patrimônio não cresça de uma forma muito grande. Só que desse lado, se ele melhora nisso, o patrimônio líquido também cresce do outro lado, entendeu? Claro, eu gostaria de ouvir mais até o presidente sobre isso, porque digamos assim, é um objetivo bem desafiador dentro do contexto que é o Banrisul. Será que ele abriria a mão de funcionários, reduziria os penduricalhos, que eventualmente acontecem dentro do banco? Aí eu não sei. Então, quando a gente soma tudo isso, que o payout aqui volta para o patamar dos 40%, ainda que esses 50% fossem excepcionais, estivesse dentro de uma excepcionalidade, é uma redução. A gente precisa sempre considerar isso, que isso é uma redução. Então ele volta para patamares anteriores. Então é uma visão diferente da direção anterior. Então, se o presidente vem com um discurso prometendo o retorno médio histórico do banco, veja, o discurso prometendo, é um discurso político. Aí, claro, vai de cada um, Eu prefiro olhar o cenário, olhar o projeto e olhar os números. Então, segundo ele aqui, automaticamente os proventos tendem a aumentar. Tomara que tenha razão, porque daí a gente consegue ter um melhor retorno para o valor que a gente investiu na ação. Assuntos bastante interessantes, polêmicos, gostei muito de ter feito esse vídeo. Essas contestações são bastante interessantes porque a gente começa a enxergar as coisas por outros ângulos diferentes. Eu não sou dono da verdade, não assino de fato embaixo como se isso fosse acontecer, tanto que eu não faço previsão aqui no canal, faço trabalho com projeções com base nos cenários que eu estou encontrando pela frente. E os cenários me apontam esses caminhos. Mas eu acho que todas essas divergências elas são importantes, porque o que acontece? Muitas vezes eu tento procurar dentro das divergências algo que eu não tinha visto ainda. E claro que, eventualmente, isso faz com que eu acabe tomando uma decisão bem mais acertada. Diante de todo esse estudo que eu vi até agora, a minha conclusão foi a seguinte, é que, em termos de proventos, o Banrisul vai ficar dentro dos patamares que ele já vinha tendo anteriormente. Não vai ser nenhuma surpresa para mim se ele chegar num lucro líquido na ordem de 1 bilhão ou acima,
Ou seja, ele vai continuar andando de lado ali como ele sempre andou. Se eu tivesse que, né, evidentemente, colocar a minha visão seria sobre essa. Só que, claro, por outro lado, eu preciso ver os resultados do segundo trimestre, porque daí eu vou ajustando conforme eu peguei no resultado do primeiro trimestre. A mudança de direcionamento com relação aos consignados já me dá um indicativo, que a direção ela viu que talvez esse não foi o melhor caminho, isso vai ter algum impacto, talvez negativo, no resultado do segundo trimestre. Mas, como eu disse no vídeo anterior, aguardemos para a gente olhar e dissecar melhor essa situação. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você, espero que você tenha gostado e desejo para você um ótimo final de semana, que você fique com Deus e deixo, como sempre, meu grande abraço.